Alô, galera, estou de volta para mais um boletim diário aqui no canal do VEF com as principais informações do Santos nesta quinta-feira. Quinta-feira importante, quinta-feira de apresentação do novo CEO do Santos, o cara que vai mandar em tudo abaixo do presidente Marcelo Teixeira e do seu conselho gestor. Estou falando de Paulo Brax, que foi apresentado nesta manhã de quinta-feira na Vila Belmiro. Nesse vídeo eu vou fazer um react da entrevista do Paulo Brax. Infelizmente eu não pude estar lá pessoalmente, mas claro, acompanhei com muita atenção toda a entrevista do Paulo Brax e eu vou aqui colocar as principais respostas do Paulo Brax e fazer uma análise junto com vocês de tudo que ele disse. E olha, de antemão, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: se tudo que o Paulo Brax disse durante a sua entrevista coletiva, que durou aí cerca de 1 hora, claro, eu não vou passar a entrevista inteira aqui, vai ser apenas alguns trechos importantes, se tudo que ele disse nessa entrevista ele realmente aplicar na prática, ele puder aplicar na prática, também tem essa também, né? Às vezes o cara quer fazer as coisas e não tem carta branca suficiente para isso, mas se ele conseguir aplicar tudo que ele realmente apregoou nessa entrevista, olha, Alexandre Galo, Fábio Carille, eu posso dizer que estão com os dias contados no Santos e eu vou explicar por quê. Tá certo, gente? Então fica ligado aí depois da vinheta, o react da entrevista de Paulo Brax. É isso aí, galera. Já deixa aquele like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações e, claro, se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se já, fique por dentro de tudo que acontece no Santos. Beleza? Agora, então, vamos à análise dos principais trechos da entrevista do Paulo Brax. Eu separei aqui 4 principais pontos da entrevista, 4 principais temas, né? Separei as respostas do Paulo Brax e a gente vai analisar aqui uma a uma. A primeira é sobre futebol de base, categoria de base, o que ele pensa, o que ele projeta para o clube, como esses jogadores devem ser aproveitados no time profissional, enfim. O segundo tema é sobre profissionalismo, sistema de contratações. O terceiro é sobre DNA ofensivo, o que ele pensa do modelo de jogo que o Santos deve adotar desde as suas categorias de base, ele fala sobre isso. E o quarto e último tema é sobre a análise da comissão técnica e também do Alexandre Galo, que é hoje o seu coordenador de futebol. O Paulo Brax, como CEO do clube, ele está acima não só do Alexandre Galo, mas também acima de todos os outros gerentes executivos do Santos. Tá certo? Então vamos lá ao primeiro trecho da entrevista do Paulo Brax, o trecho em que ele fala das categorias de base. Vamos ouvir aqui. Sempre foi a menina dos meus olhos, a base. Desde o meu trabalho no América, no Internacional e no último clube, o Vasco. A base, ela é a palavra mesmo já diz, o início e, ao mesmo tempo, o sustento. O Santos sempre produziu e formou muitos jogadores de altíssimo nível para o futebol mundial. E eu quero ver esses jogadores primeiro jogando aqui, para depois eles virarem ativos e serem ou não negociados com o mercado exterior. Mas o Santos precisa olhar cada vez mais para a sua base. Mais até do que outras áreas. Então pode ter certeza, Felipe, que vai ser uma imersão muito grande minha dentro da base, dentro da transição, do sub-17, do sub-20, dar condições aos atletas para serem formados aqui dentro, para performar aqui dentro. É o meu objetivo, que eles performem aqui dentro. Quando eu vejo um jogador como o JP Sherman, um jogador sub-18 praticamente, atuando da forma que atua, conquistando o espaço dele, respeitando os outros atletas, a gente quer mais jogadores assim. E a gente vai produzir mais jogadores assim. Mas para isso não é uma fábrica também de talentos por si. A gente tem que dar condição estrutural para esses jogadores trabalharem. A gente precisa de metodologia, a gente precisa de coordenação. A gente precisa de ter esse atleta apto no momento correto. E momento correto é quando ele está apto, não é a competição. Não é o Paulista, a Série B ou a Série A. É a aptidão do jogador. Então, me aproximar disso, estar próximo para poder efetivar essas decisões, pode ter certeza que eu vou estar. Com pessoas, evidentemente, que trabalharão comigo, que trabalharão no dia a dia, que trabalharão com as metas e objetivos que nós vamos traçar para a categoria de base.
As últimas grandes vendas do futebol brasileiro são do Santos. As últimas grandes vendas do Santos foram de atletas que nasceram aqui dentro. Então a gente tem que respeitar as gerações, a geração do Robinho, a geração do Neymar, a geração do Rodrigo, respeitar as gerações e produzir mais, mas com muito trabalho. Com muito trabalho. Não vai por si só aparecer um jogador que estará pronto para poder performar e para ser, eventualmente, se o clube quiser, colocado no mercado exterior. Então, sempre foi uma atenção muito grande que eu tive na minha carreira. Gosto, particularmente, sei trabalhar e vou me aproximar, não tenho dúvida. O Santos, ele também desperta em mim essa energia e essa alegria de trabalhar próximo dos meninos da Vila. Então, gente, discurso que o torcedor quer ouvir, né? Valorizar a base, aproveitar a base não só para fazer negócios, mas para utilizar jogadores importantes dentro do time principal, fazer com que esses jogadores cheguem ao time principal, rendam, dê títulos, para que depois possam, sim, ser transformados em ativos e trazer dinheiro para o clube. Isso é o ideal, certo? Experimentar, utilizar a base, parece até aqui que não é a prioridade do técnico Fábio Carille. Agora, tem que ver o que realmente está acontecendo lá dentro. Se é o Carille que, de fato, não olha muito para a base, não quer aproveitar, não gosta muito de jogador de base, ou se os jogadores que estão lá no sub-20, de repente, não estão prontos, não estão aptos, como ele falou, para subir esse degrau para servirem ao time principal. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado e esse é o papel dele. Vamos torcer para que ele possa fazer uma avaliação mais justa possível para não prejudicar nem o menino que está subindo e muito menos o time, o clube. Tá certo? Vamos ouvir agora o que ele fala sobre profissionalismo. Olha, falar em profissionalização de fato, real, em clube de futebol é realmente um grande desafio. Acho que ele vai ter um grande desafio no Santos para poder adotar um sistema de gestão totalmente profissional, como ele fala. Torço muito para que ele tenha sucesso. O fato de ele ter sido contratado já com essas ideias já é um bom sinal. É um bom sinal. Quer dizer que essa diretoria já está aí com essa intenção. Agora vamos ver se a intenção não é só teórica. Vamos ver se essa intenção da direção do clube funciona na prática. Vai dar totalmente carta branca para que ele adote um sistema de gestão completamente profissional. Ele fala um pouco também nessa resposta de processo de contratação, depois ele volta a falar em outra pergunta. Vamos ouvir o que fala o Paulo Brax a respeito disso. É a bandeira que eu quero ter ao meu lado o tempo todo, dentro do meu trabalho aqui no Santos. É para isso que eu vim, é para isso que eu vou trabalhar. E com o profissionalismo se alcançam resultados. O profissionalismo, ele traz resultados. A gestão, ela traz resultados. Hoje não existe no Brasil um clube que tenha resultado e que não tenha gestão. Isso acabou no futebol brasileiro. Então a gente levanta essa bandeira, que ela congrega a comunicação das áreas. Eu te garanto que áreas dentro de um clube de futebol isoladas prejudicam a performance do futebol profissional. Então, o contrário, que é a organização, a comunicação, o controle, a liderança, contribuem de forma positiva. Dentro de um departamento de futebol profissional, por exemplo, contratações que passem por uma análise de mercado, por um departamento de scout, por relatórios de performance do jogador. Isso é o que eu entendo de profissionalismo. E isso um clube como o Santos não pode abrir mão. Se não tem, vai ter. Se tem, nós vamos otimizar. Então, tudo que hoje circunda o futebol profissional, de profissionalismo dos atletas, passa por profissionalismo de comissão técnica, de setores de performance, parte física, parte mental, parte médica, parte de fisioterapia, e atinge, obviamente, as outras áreas. Então, o clube ele tem que ser como profissional como um todo. O profissionalismo eles tem que estar em todas as áreas, e essa vai ser a minha bandeira e a minha missão aqui dentro. Tá aí, gente, né? Mais claro do que isso, impossível, né? Se o Santos tivesse esse nível de profissionalização, não teria caído para a Série B. Se o Santos adotasse esse sistema rigoroso nesse processo de contratação de jogadores, não teria trazido Morelos no último ano, não teria trazido o Patrick agora, certo? Então, aí, um bom recado para o coordenador de futebol, Alexandre Galo. Contratações não se faz por impulso, contratações não se faz por achismo. Contratações não se faz porque é amigo do empresário B ou amigo do empresário C.
Contratações se faz dentro de um critério altamente profissional que conta, sim, com a avaliação do treinador, com a avaliação do coordenador de futebol, com a avaliação da diretoria do clube e também com a avaliação do pessoal científico, do pessoal que compõe a equipe de scout. E agora, logo, eu espero que a gente saiba se o Santos hoje tem, de fato, um departamento de scout bem organizado, se tem pessoas realmente capacitadas para exercer essa função que é tão importante hoje no mercado do futebol. A gente vai saber disso logo mais assim que o Paulo Brax puder, né, avaliar como está funcionando tudo isso, como é que está funcionando esse departamento do clube. Vamos torcer e vamos cobrar também para que tudo que ele disse seja realmente aplicado na prática, porque é o ideal, né? É o ideal. E aí entra o primeiro choque, né, entre ele e o Galo. Ou o Galo vai ter que mudar muito seu modo de agir, vai aprender, vai evoluir, ou vai ter que ser substituído, simples assim. Isso também pode acontecer com o Fábio Carille por causa dessa opinião, dessa resposta que ele dá agora, quando ele fala de DNA ofensivo. Fala um pouco mais de contratações, de sistema de contratação e especialmente de DNA ofensivo. O que ele pensa do modelo de jogo? O que ele espera para o Santos? O que ele quer? Que tipo de modelo de jogo ele quer para o Santos? Vamos ouvir. Eu entendo o departamento de análise de mercado como algo essencial hoje dentro do futebol profissional. Para que tenhamos análises dos jogadores que se adequem não só à parte técnica atual do clube, mas também à cultura do clube. Eu entendo o Santos como um clube de DNA ofensivo. Eu sempre aprendi a apreciar o Santos pelo DNA ofensivo. Então, trabalhar no análise de mercado é trabalhar com valências que os atletas possam nos oferecer, saber o que você está contratando e ir ao mercado, negociar esse jogador dentro das características e dentro da atualidade que esse mercado ofereça. É claro que interfere você estar disputando uma Série B do que uma Série A, mas não interfere as atribuições desse atleta dentro de uma análise individual e que eu acho essencial, o que eu julgo essencial e que será feito. Para que daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos se pergunte o porquê de uma contratação e que seja apresentado esse relatório. Isso, para mim, é um profissionalismo dentro de uma análise de mercado, que é algo que, se não tem da forma que merece, vai ter, e se tem, nós vamos otimizar. É uma área que precisa de investimento para que a gente possa diminuir risco. Toda contratação tem risco. Não é nada matemático, o futebol não é matemático. Mas quando se tem moduladores, quando se tem uma pesquisa a fundo e rápida, não que você vai perder qualidade na pesquisa rápida, mas precisa ser rápido. O futebol profissional precisa de rapidez e de velocidade. Mas quando você tem tudo isso dentro de um papel, analisado por um olho humano, com ciência de dados, eu sou um entusiasta da ciência de dados, mas ela não trabalha sozinha, os números frios eles não te dão um resultado. Tudo isso congregado com a parte técnica do clube, a cultura do clube e o que se pretende, e também, obviamente, valores de mercado e valências de mercado, você diminui o risco e você pode otimizar a performance e contribuir melhor para o clube. Então é isso que vai ser feito. E agora, como é que fica a situação do técnico Fábio Carille depois dessa explanação, depois dessa opinião do Paulo Brax a respeito do tal DNA ofensivo, né, que marca aí a história das equipes, dos grandes times do Santos? Ele se colocou ali totalmente a favor, né, apaixonado por esse modelo de jogo, e por isso ele criou, né, essa identificação com o Santos lá atrás, né? Ele fala que, durante a entrevista, ele fala que o sonho dele era trabalhar no Santos, que ele sempre quis trabalhar no Santos, e muito por conta dessa marca que o Santos tem, né, de ter um futebol em suas principais equipes, de sua história, um futebol ofensivo, um futebol que joga para frente, que joga bonito. Como é que fica agora a situação do Fábio Carille, que tem, né, um modelo de jogo muito conservador, muito cauteloso, reativo, que pouco se expõe e quando se expõe não sabe se expor. Enfim, não combina. Não combina. Hoje o Santos tem um técnico que pensa de uma forma e agora contratou um CEO, um cara que vai mandar em todo o departamento de futebol que pensa de forma completamente diferente. É por isso que eu não vejo se realmente o Paulo Brax
adotar tudo isso que ele está falando, realmente não cabe também o técnico Carille nesse projeto. Não cabe. Não cabe, porque é um treinador com filosofia de jogo, com metodologia de jogo completamente distinta do que ele defende, do que o Brax defende. E um treinador que se nega a querer mudar a forma de jogar. Ele disse isso na entrevista pós-vitória contra o Goiás, na Vila Belmiro, ele disse isso literalmente, que esse é o sistema de jogo dele e que ele não vai mudar. Ou seja, há aí um conflito importante. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Ou o Fábio Carille decide mudar, ou o Paulo Brax, se realmente aplicar tudo que ele está falando, vai ter que trocar o treinador do Santos, que não seja agora, mas pensando já numa temporada de 2025, vai ter que fazer essa mudança. Vamos agora a uma resposta direta do Paulo Brax sobre a avaliação dele da atual comissão técnica do Santos e também do Alexandre Galo, do coordenador de futebol do Santos. Ele foi questionado sobre isso, vamos ver o que ele responde. São questões muito sensíveis. O que eu te garanto é que eu vou atacar todas elas. Eu vou ter conhecimento de todas elas de forma rápida, mas eu não tive ainda com o CT funcionando a pleno, com o elenco profissional treinando, e eu vou ter agora pela primeira vez. O que eu te garanto é que tudo isso será objeto de avaliação, análise e decisão conjunta que tomaremos. Tudo visando a performance. Tudo que precisar ser feito para que a gente tenha uma performance melhor vai ser feito. Tudo que for necessário para poder contribuir de forma rápida para que o Santos retome uma linha de resultados positivos, últimos 2 jogos, vitória, empate, mas que a gente tenha uma linha de aproveitamento melhor, para que a gente aproxime do nosso objetivo do ano, vai ser feito. Então é muito prematuro eu te responder, entendo a sua pergunta, né? Talvez a faria também, mas eu não tenho ainda elementos para te responder da forma que eu terei daqui a alguns dias. Vou me debruçar sobre isso, o futebol profissional não vai demandar tempo de diagnóstico, porque a gente já tem jogo na segunda-feira, e oportunamente eu anotei aqui sua pergunta e a gente volta a tratar disso em alguns dias. Tá aí, gente, o recado está dado, ele vai se aprofundar a respeito de tudo que acontece nesse momento no CT Pelé, metodologia de treinamento, tempo de treinamento, algo que tem sido bastante questionado até pelo presidente Marcelo Teixeira, né? O fato do Carille dar apenas um período de treino por dia, mesmo o Santos tendo aí bastante tempo entre um jogo e outro, porque só disputa a Série B. Enfim, ele vai tomar pé de tudo, avisou e falou claramente, com todas as letras, que vai tomar todas as atitudes que ele considerar necessárias, doa a quem doer. Isso está ali implícito nas suas respostas. Então vamos ver como é que vai ser esse Santos daqui para frente, porque hoje temos um profissional que pensa o futebol, pelo menos na teoria, de forma muito mais moderna, muito mais profissional do que as pessoas que hoje comandam o departamento de futebol do Santos. Estou falando do técnico Fábio Carille e também do coordenador Alexandre Galo. Hoje, os posicionamentos de cada lado, do Carille e do Galo, com o do Paulo Brax, hoje, na minha opinião, eles são conflitivos. Tá certo, gente? É isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Nos vemos mais tarde na live das 22 horas com muito mais informações do Santos para você. Valeu, um grande abraço a todos, até mais.